Opa, e aí, Clonado, tudo bem? Boa noite. Estamos aí numa noite de sexta-feira agradável aqui em Santa Cruz do Sul, depois do frio que fez na região, se bem que Santa Catarina e Paraná fez mais frio do que na nossa região aqui. Bem, a gente hoje à noite está mais uma vez com o seu Hernani Vaz, conhecido nosso já, e a gente vai por meia hora por aí conversar um pouquinho com o seu Hernani. Seu Hernani, dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, meus amigos, produtores de tabaco e participantes do grupo Fumicultores do Brasil. Bem, seu Hernani eu conheci alguns anos atrás e me deu uma mão na roda, como se diz, na cura do tabaco. Se Santa Catarina e Paraná tem as estufas elétricas há muitos anos, nossa região aqui ainda é fraca com estufa elétrica, não é, seu Hernani? Sim, é fraca. E o segundo ano que eu seco, vou ir para o terceiro ano. Então vocês imaginem, na vizinhança ninguém tinha, e aí o seu Hernani deu aquela mão para nós. Fala um pouquinho da dificuldade, seu Hernani, na estufa elétrica sempre. Olha, eu tenho comentado que isso tem a ver com a própria cultura do tabaco, com o próprio mercado da época. Ali por 93 a 95 foram retirados os orientadores do campo, mudou-se o sistema de assistência técnica de assistência mais presencial, ou seja, um orientador, ou na época instrutor para 50 ou 60 plantadores, para pacotes tecnológicos. Aí a metade dos orientadores se aposentaram e saíram e mudou. E nesse meio tempo coincidiu também com uma busca por tabaco e também com uma exigência menor na parte química do tabaco. Você se lembra que há 10 anos foi proibido açúcares, foi amplamente divulgado. Na época não interessava muito, bastava nicotina. Aí o produtor, o que ele fez? Comprou estufa elétrica para secar fumo em 5 dias, 6 dias, dizia secar fumo. As LL, que são umas estufas muito boas, elas davam fumo papelento. As estufas elétricas davam fumo papelento, então se cortava etapa na cura. E isso tudo era relevado e comprado bem. E os produtores plantavam bastante, plantavam acima da sua capacidade, colocavam na estufa e fogo, e fogo, e fogo, e tudo bem, não se dava muita bola para o aspecto qualitativo do fumo. Só que depois disso, nos últimos 10 anos, e quem está nos ouvindo sabe disso, vão dizer, pô, há 10 anos eu não ganho dinheiro no fumo. É uma coincidência, porque aí passou a haver uma exigência um pouquinho maior, que foi forçado pela própria contingência. O fumo que não tinha essa qualidade toda, ele passou a ser classificado e houve muita decepção. Então as estufas elétricas, naquele tempo, se perdeu uma boa transição. No Paraná, não, as estufas começaram antes de sair. E no Paraná, o produtor ele se preocupa mais, ele constrói suas próprias estufas, você sabe disso. O carígio que foi desenvolvido por lá é muito bom, só que tem que cuidar para não pegar fogo. Mas as outras estufas também. Aí, mais tarde, quando começou um boom de produção, também começou um boom de construção de estufas elétricas. Nem todas tinham aqueles requisitos que hoje das estufas elétricas têm. Lembra que o motor estava lá fora, aí tinha uma abertura de ar, aí a hélice aqui dentro, e entrava muito ar frio, ar falso, e essas coisas assim. E o produtor realmente não aprendeu. Tu mesmo, Giovanni, tu sabes, quando nós começamos a fazer um trabalho contigo lá, que acabou culminando com esse livro, A Arte de Curar Tabaco também, o que acontecia? O conhecimento que existia era aquele conhecimento de rápido, rápido, rápido. A gente sabe, né, seu Hernani, que não há estufa que faça qualidade se o tabaco não vier da lavoura já com uma qualidade. Porém, muitas vezes o tabaco vem com qualidade da lavoura e o agricultor, ele mesmo consegue estragar ou perder qualidade na estufa. Isso que acontece muitas vezes? De fato, é o que acontece. Esse ano, por exemplo, você sabe, quem comprou o livro, vamos entrar no livro, esse livro ele tem, eu escrevi o livro e prestem bem atenção que está no verso. Essa obra é destinada aos produtores de tabaco para que entendam melhor o processo de cura e alcancem os melhores resultados com o seu trabalho na cultura de tabaco. É exatamente isso, minha gente, entender o processo. Esse processo não estava sendo bem entendido por alto, mas não no fundo. Eu tenho falado muitas vezes que, comparado com outras culturas,
O produtor de tabaco, ele perdeu a transição dos antes de 90, quando havia todo um cuidado. Eu mesmo, como gerente técnico da Universal, eu não liberava um laudo técnico para uma estufa se ela não fosse perfeita, não tivesse um perfeito sistema de exaustão, perfeito sistema de passagem de ar e liberação de gás carbônico mais água para fora. E a qualidade era muito boa. E o produtor que não fizesse boa qualidade não vendia bem, então ele sabia que o tabaco era valorizado pela qualidade. Porém, nessa Hernani, a gente está finalizando uma safra, a indústria ainda está comprando, e a gente está vendo aí que algumas indústrias estão pagando acima da classe. Isso, de novo, nos preocupa, porque muito agricultor cai nessa falsa ideia de que qualquer tipo de tabaco é bem valorizado. Isso só acontece quando há falta no mercado, ou não? Sim. O que acontece, se vocês... Vamos sempre, gente, me desculpe, mas eu tenho que referir ao livro onde vocês podem ver isso. O tabaco produzido no Brasil, é mais difícil estragar ele do que fazer coisa boa. Em outras palavras, ele tem qualidade, a qualidade intrínseca, ele tem. Então, o que aconteceu? Como o tabaco também é uma commodity, ela está feita às leis do mercado internacional. A soja, por exemplo, faltou soja lá, aqui vai ter mais preço. Sobrou soja lá, aqui vai ter menos preço, milho, etc. E o fumo foi a mesma coisa. O Zimbábue, inclusive um grupo de produtores de tabaco postou um filme do Zimbábue em que mostra que deu uma quebra de produção, tipo 40 milhões de quilos. E normalmente o tabaco estava destinado a... Os clientes queriam esse tabaco. Então, tem sobrando no Brasil, muito bem. Compra e pode botar junto, mesmo que a qualidade não seja... Porém, a gente fica feliz sempre ao agricultor que consegue mais pelo seu produto, porém, para aqueles que tiveram que vender cedo ou venderam, e também no ano passado sobrou tabaco em casa ou foi vendido abaixo do preço. Isso causa muita confusão entre nós, agricultores, entre produtor e empresa, produtor e entidade, ou seja, causa um grande revertério, algo que não precisaria existir. De fato, isso acontece. Mas esse fato já aconteceu lá no ano de 90, vocês se lembram, que era comprado fumo a um preço bem mais alto. Hoje o produtor vendia a 50, daqui a pouco o vizinho vendia a 70, daqui a pouco vendia a 90. Porque muitas vezes não é só valorização, tem mais coisas em jogo aí. Por exemplo, uma empresa está com seus trabalhadores lá e precisa trabalhar, precisa dar serviço para eles, então incentiva um pouco o custo, o preço para que seja entregue logo o fumo. Coisas desse tipo que fazem parte do negócio. Mas, gente, não se iludam, em 90 aconteceu isso também. Um preço alto, o outro ano, minha gente, volta para a classe. Isso não é possível, por exemplo, uma commodity simplesmente ter picos, ela tende a se equilibrar e o preço tende a voltar ao que ele era. Em 2015 e 2016 também aconteceu isso, no final da compra estourar. Eu me lembro muito bem que naquela época nós tínhamos tabaco em casa e a gente conseguiu acima do preço do BO1, né? Sim. Bom para quem tem, ruim para quem vendeu. Bem, eu tenho que deixar um abraço para minha mãe, né, Dona Rosa Maria Weber, e meu pai, seu Aloysio, estão assistindo também. Para meus amigos lá. O Leandro e a Ana Paula também estão conosco, o Lucas Vardovski, o Miguel Perim, o Silvio Salva, o José Anselmo, a Delci, o Luciano, a Vanessa, o Rodrigo, o Herbert e todos vocês aí que nos assistem, uma excelente noite. Ao meu lado aqui, o Sr. Hernani Vaz. Para quem não conhece ainda, acho difícil, né? Eu acho que o Sr. Hernani é conhecido... Quantos anos lida com tabaco, Sr. Hernani? 47 anos. 47 anos. Sempre surpreendendo o mercado com realizações. Nós poderíamos retomar um pouco essa questão do fumo que deu qualidade baixa, por exemplo, há 2 anos. Esse ano de novo. O que aconteceu, minha gente? Se vocês olharem o livro, eu falo que 110 não estraga fumo. Eu falo que não pode colocar calor numa folha de fumo enquanto ela não estiver completamente murcha. Ela tem que estar completamente murcha para evitar que o tecido morra
e que a folha continue a liberar gás carbônico que é frio, isso passe pela superfície da folha e escureça a camada cerosa por cima e manche o fumo. Bom, mas o que aconteceu esse ano? Esse ano o fumo estava passando por um período de seca, daqui a pouco começou a chover, e aí como uma esponja ele se encheu de água. Cheio de água, recebeu uma cacetada de 40 graus por vários dias. O que aconteceu? Desestruturou o fumo. Aí o 110 já não valia. Nós temos um produtor do Paraná que postou um filme em que com 106 ele conseguiu, já começou a escurecer o fumo. O outro de Segredo com 102, 103 teve que tirar a água, porque senão escurecia. Porque tem uma temperatura em que o tabaco começa a escurecer. E esse ano foi bem abaixo do 113. E aí, às vezes, o agricultor começa a querer, como é que eu vou dizer assim, acelerar para conseguir secar um dia antes, e com isso ele estraga o tabaco na estufa. Vocês sabem que eu me postei muitas vezes sobre isso, quando o produtor diz, o que eu faço? O outro dá pau. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Observe a temperatura em que o fumo começa a querer manchar, aí tu volta 1 grau. Para isso eu escrevi um livro. Por que eu estou falando isso tudo? Para promover um livro? Não, para que vocês tenham consciência de que se querem preço tem que ter qualidade. Que a qualidade é protegida por lei, é protegida pela portaria. Então, se vocês tiverem aquela qualidade superior que podem fazer cuidando da estufa, ninguém vai rebaixar, como dizem, rebaixar o fumo pelo preço que eu espero vender. Vão pagar um preço menor. Seu Hernani, a gente vê que esse ano muita gente já adiantou o plantio, e bem cedo, tá? Nós, inclusive, começamos essa semana, finalizamos hoje de manhã o plantio do meu pai, da minha mãe, 25 mil plantado, e nós vamos iniciar a semana que vem, porém, mostra de novo um frio intenso e a gente vai ver como é que vai ser. O que esperar desse fumo do cedo? Eu viajei nos últimos dias, eu vi lavouras bonitas, porém também lavouras judiadas. Nem toda lavoura comporta um tabaco cedo, né? E ocasiona muitas vezes poucas folhas, ou o que acontece? Bom, com certeza. O número de folhas por pé... Bom, gente, vamos aqui colocar uma realidade que existe no interior. As variedades normais, convencionais, não NF, essas variedades mais avançadas, mais desenvolvidas, essas variedades, elas agem assim. O número de folhas por pé depende das horas de luz do dia. O número de folhas por pé. A largura das folhas depende da temperatura. Então, normalmente, vocês observam, mesmo plantando na época correta, final de agosto, se a primavera for fria, vocês vão ter folhinhas estreitas. Esse é um problema. Talvez vão ter um número maior de folhas. Então, o número de folhas por pé depende da época de plantio. Plantando em junho, julho, as variedades normais, dificilmente, tirando o bacheiro, tu vai ter mais que 16, 17 folhas. Consegue-se muitas vezes, eu vejo por nós lá, a média fica em 10 arrobas por 1000. Sim. A gente consegue uma qualidade às vezes boa, porque não queima depois. Porém, a gente estava conversando antes aqui, fora do ar, quando eu comecei a viajar para o Paraná, eu não imaginava encontrar o fumo que eu via lá. Lavouras com uma quantidade de folhas enormes, 25, 30 folhas. Porém, isso mostra que é um fumo que é plantado mais tarde. Sim, é por isso que na zona sul aqui o fumo é mais baixo. Eu, quando comecei, Giovanni, ninguém plantava fumo antes de setembro, porque dizia a gente para plantar o fumo, para evitar o florescimento precoce e coisa, planta em setembro. Aí tinha 18, 20 folhas. O Paraná plantava em outubro, 4 folhas a mais. Então, se tu planta assim, à medida que vai aumentando o número de horas de luz, de sol, vai aumentando o número de folhas. Mas não se esqueça de uma coisa, a largura das folhas também depende da temperatura. Como eu disse esses dias na entrevista da FUBRA, não se esqueçam que uma folha de fumo, para botar peso também,
ela é que nem um armário. Eu usei o exemplo. Se eu tenho uma gaveta pequena, cabe uma camisa, mas se eu tenho uma gaveta grande, cabe 2, 3, 4. A folha de fumo é a mesma coisa. Então, como é que se processa o peso? Simplesmente o sol bate em cima da folha e para não queimar tem que largar água, para manter o equilíbrio térmico. Ao largar a água, ela pega a água que vem de baixo com adubo e com sais e objetos pesados, vamos dizer, mais pesados que a água evapora e eles são retidos. E com isso tem mais peso, com isso enche aquele armário. Por isso que plantando mais tarde há sempre a tendência de dar mais produção. Aí eu pergunto, Giovanni, tu pode tomar a decisão de plantar 1 mês ou 2 antes e 1 mês ou 2 depois e fazer 1 ou 2 arroba mais por mil, cada um tem que tomar a sua decisão. Cada um tem que pensar, mas muitos mitos foram criados ultimamente. Eu vou plantar cedo para ficar pronto antes do Natal. Então planta como tu faz, uma variedade precoce. Eu mesmo na Profigem desenvolvi variedades precoces. E existem variedades precoces. Tu pode fazer isso aí. Mas eu preciso plantar mais. Planta primeiro uma precoce, depois a outra. E dezembro tem sido mais quente que janeiro. Nos últimos anos, sim. Sim, então, como é que eu vou fazer isso? E outro detalhe, Giovanni, tu planta cedo demais, como é que tu vai curar esse fumo? As estufas convencionais, as elétricas, é mais difícil de curar, porque a noite fria não é fácil de curar fumo. Seu Hernani, eu vou você que lida há anos, na verdade, eu vou ler a pergunta do nosso grande amigo Jairzão Souza, que eu agradeço. Um abraço, Jairzão. Ele acompanha tudo na página Fumicultores do Brasil. Às vezes ele me manda lá achar mas deixa pra lá. Bem, Jairzão escreve assim: boa noite. O que vocês têm a dizer sobre empresas que mostram valor médio de compra de cada caminhão ou de cada dia? Exemplo, passou um caminhão em Barão do Triunfo, 140 média. Passou um caminhão em Camaquã, 150 de média. Em Santa Cruz, no final, 160. Eu não consigo entender. Teria essa possibilidade, mas aí se o caminhão tem fumo ruim, fumo bom, isso fecharia da empresa mostrar o valor da média final do dia? Jairzão, me desculpe, eu não tenho nada para falar sobre isso, porque não me passa pela cabeça formular uma resposta para essa pergunta. Eu não vou entrar, me acostumo a não entrar muito no aspecto comercial. Eu não posso falar sobre isso. Eu não sou mais empresa, eu sou uma pessoa que conhece tabaco bastante e se sente na responsabilidade de ajudar o produtor de fumo a ganhar mais dinheiro através da técnica, através do conhecimento. Nós já falamos, Jairzão, tu acompanhaste e honraste em 2 das palestras que a gente fez, sabes o que a gente comenta. Não adianta, eu vejo assim, me desculpe quem está fazendo pressão para a empresa, dá murro em ponta de faca. Muitas vezes o pessoal diz assim, dá murro em ponta de faca, o que é isso? Bater e se machucar as mãos. Só tem uma maneira de se garantir um preço melhor. Isso eu posso falar e todo mundo sabe. Ter uma qualidade superior. É dominar o processo de cura, é fazer uma lavoura melhor. E eu quero mais dinheiro, plantar um pouco mais tarde ou plantar escalonado, mas nunca vai ganhar mais dinheiro plantando mais que tu pode colher. O pai do Giovanni, um dia, eu repito isso sempre, ele disse assim, eu falei pro Giovanni, não bota mais comida no prato que tu pode comer. É verdade, não planta mais que tu pode curar e cuidar com qualidade, porque senão tu vai secar o fumo, em vez de curar, tu vai curar o fumo com o dedo no gatilho, assim, com o dedo no controle, assim, olhando para a lavoura, eu tenho que apurar. E se tu apura, tu já perde. Então, muitas vezes, o que adianta fazer arrobas a mais com preço menor? E outro detalhe, não se esqueçam, o regular a produção, plantar somente aquilo que o mercado precisa, isso ajuda a manter um preço melhor. Não há tantas opções assim para se comprar. Vou comprar esse fumo. E ajuda de que maneira? Vai ser necessário que todos voltem a fazer um fumo melhor, que tenha um pouco mais de conhecimento na cura e também em lavoura, que tu sabe como pode fazer. Seu Hernani, o Alex mandou para nós uma pergunta. Qual a expectativa para os próximos anos no tabaco? Tu tem alguma coisa... Muito se fala que a cultura do tabaco vai terminar.
A gente, ano passado, o pessoal que vendeu ruim, e muita gente vendeu ruim mesmo, fez médias muito abaixo, e a gente até consegue entender, a pessoa se desanima, né, seu Hernani? Você faz uma previsão e no final fica muito abaixo. O que esperar do tabaco? O senhor que já lidou tantos anos com o tabaco, tanta gente luta contra o cigarro, tem algo a dizer para nós sobre isso? Eu só posso dizer o seguinte, quando eu comecei a viajar, a gente abriu, o Sérgio e eu, e depois logo veio o Danilo, a Profigem, em 95. Passou em 96 para uma outra empresa. E, bom, eu comecei a viajar. Aí me disseram, olha, nem foca muito na Itália, que a Itália vai parar de plantar fumo. Hoje planta a mesma coisa que plantava 25 anos atrás. O fumo não vai terminar, não. O Brasil, no livro eu falo, os Estados Unidos, por que não terminou nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Como é que pode que lá não há necessidade, por causa do aspecto geográfico e da nossa qualidade e nosso potencial de fazer qualidade? Vamos cuidar, gente, potencial de fazer qualidade. Esse negócio de fazer fumo, secando de qualquer maneira e coisa, olha, outros podem fazer, sem açúcar, sem equilíbrio químico, essas coisas assim, como deve ser. Nós temos a capacidade de fazer o melhor tabaco do mundo. Eu digo, nós já tínhamos ele e vamos voltar a ter. Mas, para isso, a gente tem que tirar o pé do acelerador na cura, olhar um pouco melhor. Eu procurei colocar isso no livro, sempre digo, leia antes de começar a plantar, tome a tua decisão antes, cuidar da lavoura, por exemplo. Essa questão, hoje, com segunda cultura, já é comum arrancar os pés assim que se termina a colheita. Mas isso tem que ser feito para evitar doença. Escolher bem a variedade, plantar só o que pode colher com as estufas. O que a gente fez lá em casa nos últimos anos, a gente eu sempre digo assim, quando eu mostro um vídeo meu do tabaco, a pessoa diz, que variedade é essa, Giovanni? A gente costuma dizer a variedade, mas sempre deixa uma ressalva. Eu nunca troquei uma variedade de um ano para o outro 100%. A gente foi trocando de 1000 pé, uma lavoura de 5000, para ver se ela se adequa à propriedade. Às vezes não deu certo, a gente ficava naquela antiga. E quando dá certo, que tu vê que aquela variedade produz bem, a gente foi mudando aos poucos, né? Isso que a gente sempre tenta incentivar. Nunca pular de cabeça numa variedade que o vizinho planta porque lá deu certo. Olha, gente, eu tenho visto na minha vida, o pai faleceu e deixou para os filhos, dividiu a terra entre 3 filhos. Tinha 300 metros de largura, 100 para cada um. Depois de 2 anos, não parecia a mesma terra mais. A terra responde muito bem a bons tratos e a maus tratos. Uhum. Então, nesse caso, se o vizinho tem uma terra melhor e tem uma variedade que deu certo lá, que não tem doença, mas a minha terra já tem doença, porque eu caminhei em muitas áreas com murcha bacteriana, trouxe nos pés isso aí, e aquelas coisas todas assim. Então, como é que eu vou escolher a variedade correta? É muito fácil. Por que vocês não fazem entre vocês assim, trocam, planta 50 pés de uma outra variedade na terra, peçam para o orientador. Eu sei que a Profigem distribui esses kits aqui sempre na Expo Agrofubra, muito interessante. O pessoal faz uns testes e procura ver o que dá certo. Vocês vão se surpreender. Plante aquilo que deu certo. E na dúvida, gente, vai dar sempre certo variedades com a mais alta carga de resistência. Essa dá sempre certo. Essa não é, vamos dizer, uma má escolha. Pode não produzir tanto. Agora, essas variedades, muitas vezes, como existia, não quero criticar uma empresa que tem a sua política, apenas visando produção, isso muitas vezes é um problema, isso aumenta doenças na terra. Porque se tu planta sempre variedades sem resistência, eu me lembro que no tempo de melhorista, que a gente, sabe, eu fiz os primeiros livros Virgínia do mundo, então a gente tinha que testar a variedade resistente em área com murcha. Mas como é que a gente aumentava a murcha? Plantava um ano inteiro uma variedade sem resistência nenhuma e deixava lá. Para aquilo pestear. Mas o ano que vem aquilo pesteava, se botava um mudinha de fumo, ela já queria tirar a raiz, que ia morrer. Bom, é assim que acontece. Isso aconteceu, gente. Aconteceu, por exemplo, Grã-Pará, Santa Catarina, eu fui convidado, indicado para conversar sobre isso, quando fizeram calamidade pública lá há 4, 5 anos atrás, exatamente por isso. O nematóide começou a tomar conta, aí aquela ideia, fazer pré-camaleão e não cortar, não arrancar a raiz. Isso é
Vamos dizer, é como colocar ovos embaixo de uma choca. É isso aí. É uma incubadora de enfermidades. Então, esse livro aqui, ó, Fundamentos da Produção de Tabaco, ele está esgotado. Mas tem muita procura, então a FUBRA terá ele à venda em questão de 3 semanas. Já acertei, eu vou reeditar ele, relançar ele, logicamente com uma capa diferente, mas vai ser esse livro. Esse livro fala de muita coisa, quer saber sobre adubação, quer saber sobre isso, sobre o que cada elemento faz, essas coisas. Então, vocês vão ter Fundamentos da Produção e a Arte de Curar Tabaco. Precisa aprender, gente. Sem o estudo, nada dá certo. Até a religião sempre tem que ter estudo. Por que o pessoal lê a Bíblia quando está em religião? Por exemplo, quem cria gado, Giovanni, eu sempre falo, gente, o criador de gado, ele sabe mais que o veterinário, porque ele observa sempre, observa tudo. Mas o plantador de tabaco, ele deixou passar essa oportunidade. Bem, se eu quisesse ler todos os comentários do nosso amigo Jairzão, a gente não pararia mais. Jairzão, isso é uma outra história, uma outra hora que a gente pode daí falar sobre esses assuntos, tá? Seu Hernani, sobre a mosca, que agora é a mosca da sopa, a mosca do tabaco, que a Rússia lá proibiu a importação. O que tu tem a dizer sobre essa tal mosca, que tá dando uma dor de cabeça para nós? Bom, gente, eu viajei no mundo todo, e também enfrentei esse tipo de coisa de pragas quarentenárias. A Ásia não comprava semente do Santa Cruz, do Brasil, porque aqui tem uma bactéria que só dá na Amazônia, mas não deu isso. Vai fazer mal? Não sei, mas não tenho lá. Então, isso é mais precaução. Se essa mosca, que nem vocês podem ver, o professor da Unisc, o Dr. Keller, acho que ele escreveu sobre isso, não é uma mosca que parasita tabaco. Mas se ela não existe no país, a própria legislação diz assim, eu não quero trazer isso para cá, mesmo que não faça mal. Então é mais por precaução que eles devem estar fazendo isso aí. Esse tabaco do norte, o tabaco de rolo, não é que nem o nosso aqui do sul, que dá um rolinho fino, que fica meses e meses enrolando e até ficar finão, ele é mais grosso. E claro que vai ter insetos chegando no mel e coisa assim. Eu não creio que seja problema essa mosca para nós aqui. Talvez não vá ser mais. Mas então, na dúvida, fecha tudo. É que nem, por exemplo, pandemia agora deu. Deu pandemia nos Estados Unidos, vão fechar a fronteira, ou vice-versa, ou a Europa vão fechar. Então, é mais ou menos, eu acho que é mais uma precaução. Bem, só que essa quantidade de tabaco que deixam de comprar aqui, isso pode nos preocupar ou não? Ou onde é que a Rússia vai procurar esse tabaco também? Outros lugares do mundo? Gente, tem outros lugares do mundo. Tem muitos projetos no mundo. Por isso que eu digo, gente, produtores de tabaco, nós não estamos sozinhos. Nossos concorrentes são os outros países. Olha o Zimbábue. O Zimbábue se deu mal esse ano, faltou 40 milhões, e nossa turma que ficou com fumo em casa se deu muito bem. Pode acontecer o contrário. Então, gente, temos que cuidar. Vamos melhorar a qualidade. Eu falo isso aí e o pessoal vai dizer, eu não vou fazer isso aí porque isso dá trabalho. Bom, eu tenho dito assim e tenho me posicionado, você sabe a minha opinião. Não adianta, se não mudar. Quem entrou nos últimos 25 anos no fumo perdeu a transição. Faz fumo bom, o Paraná faz fumo bom, muita gente faz fumo bom. Por exemplo, quando a gente treinou a equipe da Philip Morris de JTI, muitos orientadores já se botou no campo 110 no estraga fumo. Isso já é 90% da coisa para o tabaco normal. Muita gente já fica, que nem eu falei com meu amigo Nilo Kiefer ontem, não, mas eu já fico 3 dias amarelando antes de 110, digo, ótimo, e assim outras pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas postam os resultados que obtiveram aqui. Isso aí já tem, mas a grande maioria ainda está nessa pressão. É aquilo quando eu estou apavorado, eu esqueço tudo, esqueço a razão e só quero botar esse fumo para dentro. Mas, gente, não é assim. Não é assim, a responsabilidade é muito grande. Meu pai sempre dizia, meu filho, o dia que tu trabalhares com produtores, nunca traia a confiança do produtor. Isso eu sempre procurei fazer na minha vida. Eu tenho consciência, quando eu digo uma coisa, eu estou abrindo a carteira do cara e fazendo ele gastar. Isso acontece com o produto chamado Grifo, que a gente criou também. A gente tem muita responsabilidade para que o produtor
faça aquilo que a gente recomenda, mas que ganhe dinheiro com isso aí, mas que não se perca, não se frustre depois, né? Falando do grifo que você falou, a gente costuma lá em casa plantar de tudo, tá? Desde alface, verdura e também batatinha, que é coisa que há 30 anos atrás era comum qualquer agricultor ter sua batatinha, tá? E a gente conseguia vender e muito. Teve uma época que quase ninguém mais conseguia colher. Sim. Hoje estamos conseguindo colher de novo batatinha para o nosso dia a dia, para a maionese de domingo e para o nosso dia a dia. E a gente usa o grifo e recomenda-se usar não só na batatinha, como na verdura, nas frutas, no geral, seu Fernando? Sim. A gente, quando criou esse produto, gente, a gente não é mais criança. Eu tenho 72 anos. Aos 65 anos, reunimos um grupo de cientistas para fazer um produto que o produtor pudesse diversificar, pudesse produzir sua comida e com mais qualidade. Então, ele se usa para batatinha, por exemplo. Ah, eu não posso plantar batatinha que morre. Com o grifo pode. Ah, mas eu não posso plantar tomate. Pode. Ah, e verduras. Aplica nas verduras e come o outro dia, porque todos os seus elementos estão dentro da necessidade da cultura. Ele não é tóxico. E 45% são substâncias úmicas lá dentro, que é a injeção na veia e os 12 elementos que estão lá dentro. Por exemplo, eu tenho dito, falando um pouco sobre tabaco também, é um elemento essencial para a fotossíntese, o grifo. Então, o que ele faz? Ele faz com que haja uma, como é que eu vou dizer, haja um crescimento melhor. Entra aí, filho. Meu neto. Pode entrar, pode entrar. Tranquilo, vai passando aí. É quando é ao vivo é assim, né, seu Fernando? Sim, mas faz parte. Esse é meu neto mais velho. Boa noite. Boa noite. Bem, a gente queria uma meia hora, a gente já passou da meia hora, seu Hernani. A gente vai durante o ano, provavelmente uma vez por mês, para ter um bate-papo contigo, falar um pouquinho sobre assuntos, né? Tentar tirar algumas dúvidas. Eu acho sempre interessante usar as redes sociais pro nosso bem, né? Hoje a gente vê tanta coisa ruim circulando por aí, tantas pessoas falando mal da cultura do tabaco e a gente sempre falando bem. Seu Hernani, essa semana eu fiz um vídeo onde eu falo dos canteiros lá em casa. A gente sabe que cada cultura precisa de algum defensivo agrícola, tá? Existe o orgânico? Existe. Ele também é possível, porém ele é um pouquinho mais trabalhoso e se torna mais caro produzir e para quem compra também pagar um pouco mais, periga. Mas para quem fala mal do tabaco, me corrija se eu estiver errado. Nos meus canteiros lá em casa eu usei 3 litros de um produto e 1 quilo de um produto em pó, totalizando 4 quilos ou 4 litros de químico, que eu preciso receituário, IPI, tudo certinho, tá? Mas eu também usei alguns produtos que não são tóxicos, não é necessário EPI nem receituário. E eu usei isso numa área do canteiro ali bem restrita. A muda agora vai para a lavoura, a terra recebeu um pré-emergente, como se eu plantasse milho, soja, trigo, feijão, qualquer outra cultura. E o tabaco, se eu conseguir agora levar para a lavoura a muda sadia, o que está acontecendo, provavelmente eu não vou usar mais nada, a não ser um produto, né, um foliar, e depois, na hora da capação, eu vou usar um defensivo químico de novo, que eu preciso de EPI e de um receituário. Fora isso, o tabaco está isento de defensivos. Bom, eu conheço a tua terra, Giovanni, eu me lembro que tu usou esse produto que nós falamos, o grifo, não era a ideia falar em tabaco, e tu te deu bem. Bom, eu só posso dizer o seguinte, gente, o solo é um complexo. A gente, quando criança, jogava bolita, botava dentro de um vidro. O solo, os micro-organismos estão como dentro de um vidro cheio de bolitas. Tem muito micro-organismo no solo. Eu posso fazer uma coisa, existe a teoria da trofobiose que diz assim, plantas sadias não são atacadas. Por isso que eu criei esse produto para tornar a planta o mais sadia possível, mas ao mesmo tempo ter elementos lá dentro que protejam a planta se precisar. Agora, o que pode acontecer contigo? Tomara que não aconteça. Por isso que o orgânico, quando eu vou fazer uma lavoura orgânica, já preciso fazer um trabalho prévio de alguns anos
de quase, vamos dizer, descontaminação do solo de alguns patógenos, porque senão chegou lá dentro, pode acontecer que isso vá, vamos dizer assim, vai ser contaminado ou não. Tomara que não, porque tu já está limpando, tu terminou o fumo, tu já arranca e já planta outra cultura, não, vamos dizer assim, uma cultura de inverno onde o nematóide não consegue se multiplicar, onde as próprias doenças não têm como se multiplicar, então já vai limpando o solo. Pode ser que dá muito certo. Isso, querendo ou não, evita o uso de defensivos depois na cultura, né? Sim, só tem um detalhe, Giovanni, eu tenho que chamar a atenção disso. Tu pode plantar variedades resistentes como tu quiseres, mas depois, quando o fumo, 3 semanas depois do desponte, quando ele começa a amadurecer, ele libera etileno. Aí é como se ele ficasse mais doce a raiz. A planta vai ter que ter água e vai entrar a doença que a gente não espera que entre. E aí vem aquela questão, se tu tem um tabaco plantado a mais e não consegue vencer a colheita, você vai perdendo bem naquela hora final depois, né, senhor? Aí, meu querido amigo, vai ter que usar o grifo, por isso que eu recomendo o grifo 3 semanas depois para finalizar o fumo. Desculpe, mas é que muitas vezes é preciso dizer, senão eu não estou sendo honesto com os produtores. Então, nesse caso, existem todos os cuidados que eu posso ter. Se eu não tenho solo com doenças, eu vou levar até o fim uma lavoura com variedades resistentes. Mas lá no fim, eu vou ter algumas com falha, eu vou ter outros assim. E uma coisa que a gente ouve muito falar, eu não quero mais classificar o fumo. O que faz o fumo ser classificado? Alguns pés doentes no meio dos outros pés, né? Algumas falhas. Isso, se eu levo esses fumos para dentro, vai dar um serviço duplo. Com certeza, vai dar aquela mistura no meio do tabaco. E aí tem que trabalhar depois. Então, nada melhor do que ter uma lavoura perfeita, homogênea e sadia e colher só o que pode curar bem. Eu não tenho serviço para classificar. Bem, a gente então vai se despedindo, senhor Hernani. A gente deseja aí a todo o pessoal uma excelente noite, um ótimo final de semana. A todos que já iniciaram o plantio, boa sorte nessa nova safra. A gente costuma dizer sempre assim, cada um sabe do seu dia a dia, né, irmão? Mas tentar fazer o máximo possível para conseguir também uma colheita farta e conseguir uma renda justa com isso, né, senhor Hernani? Sim. Eu acho que mais uns 2 minutinhos para falar sobre poda de mudas. Às vezes o pessoal pergunta, mas eu não posso podar, já podei 2 vezes. Gente, uma vez nos Estados Unidos eu participei de um projeto que se podou 7 vezes as mudas. 7 vezes? E cada vez que se poda fica melhor. Desde que a gente não corte, deixa ela crescer um pouco mais. Ela vai enrijecer e ficar maior. Então, nesse caso, às vezes é preferível deixar, se eu tenho medo que vá dar algum problema, deixar na sementeira uma vez mais. Faça o tratamento correto com os produtos. Isso não vai prejudicar o fumo. Hoje a previsão do tempo permite para a gente conseguir se programar sempre uma semana, 10 dias adiante, né, senhor Hernani? Mas ninguém deve se preocupar com uma coisa. Quando eu falo que tem que plantar, o interessante é medir a temperatura do solo, tem que estar em 14 graus, para que o fumo consiga se desenvolver, mas sempre vai ter veranicos. Nesses veranicos ele dá um impulso. E muitas vezes plantando em julho é ótimo, mas o problema é quando eu faço contas, eu sei que eu vou gastar tanto dinheiro no início do ano, eu tenho que levar em conta, em primeiro lugar, em que condições eu posso tirar o máximo. Não simplesmente, eu não quero passar calor aqui, não quero isso. Sei lá, uma cultura exige cuidados, exige um pouco de responsabilidade. É como se eu vou produzir leite, dizer, não, eu só vou tirar leite, mas eu não vou trabalhar sábado e domingo. Isso existe, Giovanni? Não existe. Não, eu sei. Tem que ter. O pessoal sabe que para entrar no leite tu tem que estar todo dia. Todo dia. E por que não faz isso com fumo? Eu vou plantar fumo, tu sabe que tu vai ter que cuidar, tu sabe que tu vai ter que cuidar da estufa, tu sabe que tu não vai poder encher a fornalha de lenha, senão pode pegar fogo na estufa, pode estragar o fumo. Isso tem que saber. Aí, muito bem, então eu vou trabalhar. E se entrar consciente, não é tão difícil o trabalho, né? Com certeza. Bem, a gente então vai se despedindo, senhor Hernani. Obrigado. Deixa seu recado final aí, boa noite ao pessoal. Obrigado, meus amigos. Desculpe por não poder
nominar pessoas pelo nome, tantos amigos que a gente faz. Eu tenho uma lista aqui, mas aí gastaríamos todo o tempo só lembrando de vocês. Então, continuo com o meu WhatsApp à disposição. Quem quiser, faça as perguntas, eu estou à disposição sempre. Eu acordo antes das 6 horas e já respondo, e de tardezinha também, não tem horário. E mais tarde, como já aconteceu há 2 anos, ano passado, quando alguém tiver problemas de lavoura, problemas depois de cura, e tiver dificuldades em levantar a temperatura, pode me ligar a qualquer hora. Eu tive há 2 anos com o produtor do Paraná e do sul do estado, da meia-noite até mais tarde, porque estava escurecendo o fumo na recirculação. Não existe satisfação melhor do que ajudar, minha gente. Bem, a gente agradece ao Hernando então, a gente agradece a todos vocês aí, a gente deseja uma excelente noite, obrigado pela atenção e amanhã provavelmente vão me ver aí num videozinho que a gente está fazendo aí todo dia e tentando compartilhar o nosso dia a dia. Grande abraço, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Obrigado, meus amigos, obrigado pela oportunidade.